Bom dia a todos, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus derrame sobre vocês toda sorte de bênçãos. Que o Senhor traga paz, saúde e proteção. E que esta semana que está começando, em nome de Jesus, seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, onde você pode ter a certeza de que você não está sozinho, não está sozinha, o Senhor está com você. Não importa as lutas, não importam as circunstâncias, o Senhor não nos abandona nunca. Descanse no Senhor, entregue para Ele todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações, os teus medos, e Ele vai cuidar de tudo. Amém? Glória a Deus por isso. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Que você possa se alegrar nesse dia, em nome de Jesus, e deixar que o Espírito Santo enche o teu coração de esperança, de paz, em nome de Jesus, que as promessas de Deus se cumpram sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ver agora a pregação de João Batista. Talvez a tua epígrafe seja como a minha, a pregação de João Batista. O que João Batista pregava? O que João Batista veio anunciar? Porque nós vimos que o mesmo anjo que anunciou a Maria, que o Espírito Santo, ela teria um filho, o Filho de Deus, nasceria através do seu ventre, e o mesmo anjo anunciou anteriormente a Isabel, a sua prima, de que ela também ficaria grávida, e todos diziam que Isabel era estéril, né? Ela era estéril. Então João Batista agora, nós vamos ver o texto que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Então Tibério César era o imperador, né? Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Só para você entender, tetrarca é alguém que cuida de uma região que foi dividida em 4 partes. Porque o reino, o lugar onde Herodes o Grande governava, foi dividido em 4. E então ela foi dada a cada uma parte para que governasse. E nós vimos aqui, né, que Herodes era o tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca e assim por diante. É isso que significa tetrarca, né? É um governador de uma parte, né, de um reino ali, de uma região que foi dividida em 4 partes. O sumo sacerdote era Anás e Caifás. Por que são 2, não é só um? São 2 porque Anás havia sido deposto pelos romanos, e o seu primo, acho que é primo, sobrinho, agora eu não lembro, que é Caifás, ele passa a ser o sumo sacerdote. Porém, quem tinha o poder real era Anás, não era Caifás. Amém? Então veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, João vivia no deserto, e ele então estava lá quando veio a palavra de Deus chamando João agora para o seu início do seu ministério. Então, ele percorre a partir desse momento toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento. O que é o batismo do arrependimento? O batismo de arrependimento era uma confissão pública de que a pessoa precisava do perdão de Deus, que era pecador. No caso de João Batista, é interessante nós entendermos que ele veio percorrendo uma região dos judeus, então ele estava chamando as pessoas para o arrependimento, aonde as pessoas, esses judeus, quando desciam o Jordão e eram batizados nesse batismo do arrependimento, eles estavam declarando que, sendo judeus, eles estavam vivendo como gentios e estavam arrependidos disso, e agora eles queriam voltar para Deus. Amém? O batismo do arrependimento de João Batista não é o mesmo batismo em sentido, em significado, do batismo de Jesus. Amém? Porque o batismo de Jesus, ele é a morte do velho homem quando nós descemos a água, a morte do homem pecador, e a ressurreição quando nós saímos da água, da nova criatura, de um novo homem feito em Cristo Jesus, e agora habitando o Espírito Santo dentro dele. Amém? Então, nós vemos que ele percorria toda a circunvizinhança, pregando esse batismo do arrependimento e a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão
retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele veio para que as pessoas retornassem para o Senhor, para aquelas ovelhas perdidas, tanto que você vê que Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Então João Batista, ele veio preparando os próprios judeus para a vinda do Messias, com o batismo do arrependimento, amém? Onde eles, como eu disse, era uma declaração pública e poderosa de que eles estavam arrependidos de estarem como judeus vivendo como gentios. E meu passarinho ali vivendo como gentios, e que agora eles estavam retornando para Deus, amém? E dizia ele às multidões que saíam para serem batizados. Então as pessoas estavam vindo até João Batista para serem batizados, porque quando vem de Deus, aquilo que é de Deus, amém? Quando Deus está no negócio, nós não precisamos fazer nada. E João Batista, ele só precisava pregar e as pessoas vinham. E é interessante que a mensagem de João Batista não era uma mensagem simples, não, uma mensagem suave, não. Ele dizia assim, ó, raça de víboras. Então as pessoas vinham até ele e ele dizia ainda assim, ó, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Quem está ensinando vocês? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, ele está dizendo assim, não adianta vocês só virem aqui para serem batizados. Vocês também agora precisam produzir frutos de que se arrependeram. Frutos de mudança. Ou seja, aquele que produzia antes um fruto ruim pelo pecado, agora ele produz um fruto bom. Após ele descer as águas e declarar que ele agora está arrependido e ele quer voltar para Deus. Então era isso que ele dizia, agora produza frutos dignos de arrependimento. De uma mudança que de verdade aconteceu, né? Se é que de verdade aconteceu. É isso que ele está dizendo. E não comeceis a dizer a vós mesmos, ou seja, as pessoas muitas vezes eram soberbas e diziam, não, nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, e é isso que ele fala, temos por pai Abraão. As pessoas, alguns iam até ele e diziam isso, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele está dizendo, você acha que você é muito importante? Porque você é filho de Abraão, se você não se arrepender, você vai ter o mesmo julgamento daqueles que não andam com Deus, daqueles que não se arrependeram, daqueles que estão longe de Deus. Porque eles costumavam imaginar e eles entendiam da seguinte maneira, que eles já estavam salvos e todo o resto do mundo estava condenado, porque eles eram judeus, filhos de Abraão. E aqui João Batista, ele contradiz aquilo que eles acreditavam, dizendo, olha, dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Então vocês têm que vir, têm que se arrepender, têm que declarar que são pecadores e que precisam voltar para o caminho de Deus, porque senão você vai ser julgado como todos os outros. Isso ele estava falando para os judeus, tá? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É como aquele homem que plantou uma árvore, né? Cuidou dela, ela cresceu, só que quando ela cresceu, o fruto dela não era bom. Sabe quando você planta um pé de laranja, não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já, planta um pé de laranja, quando você vai experimentar aquela laranja, ela é tão azeda que não dá para comer. Então ele está dizendo aqui, olha, ou vocês produzem frutos dignos, ou vocês vão ser cortados, o machado está posto à raiz. O que significa o machado posto à raiz? Significa que foi cortado o suprimento daquela árvore, daquela planta. Então ela vai secar e alguém vai vir, vai pegar, então ela seca e vai queimar no fogo. Então as multidões interrogavam dizendo, o pessoal ficava apavorado com o que ele falava, né? A palavra de Deus batia lá dentro do coração deles, glória a Deus. E a palavra de Deus precisa bater dentro do nosso coração, nós não podemos tratar a palavra de Deus como qualquer coisa, a mensagem de Deus como qualquer coisa. Mas a palavra de Deus ela tem que cair no nosso coração como uma boa terra, como uma semente cai em uma boa terra. Agora, quando o coração é duro, é endurecido, ela vai bater e vai voltar. Então aquelas pessoas, elas ouviam a palavra e elas ficavam preocupadas com a sua vida, com o seu destino. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não se importam? Ouvem a palavra de Deus e não há uma mudança real na sua vida. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar, penetrar o nosso coração e produzir uma mudança real. Por isso, sempre que eu leio a Bíblia, antes de ler a Bíblia, eu oro para que o Espírito Santo possa vivificar essa palavra no meu coração. Que o Espírito Santo possa trazer entendimento, possa me ensinar em nome de Jesus.
para que não seja somente a leitura de um livro, como se nós estivéssemos lendo um jornal, que não vai fazer mudança, não vai produzir mudança nenhuma nas nossas vidas. Então eles iam até ele e falavam: o que nós podemos fazer? Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Amém? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Publicanos eram aqueles que cobravam impostos, né? E eles podiam, então eles tinham uma cota que eles tinham que cobrar, porém eles, quando cobravam a mais, o excedente era deles. Então, por que eles eram mal vistos pelos judeus? Porque os judeus sabiam que eles faziam isso. Que eles cobravam a mais, devolviam só uma parte, que era a parte estipulada para Roma, e o restante era deles. E eles então dizem assim: ó, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Que era exatamente o que eu falei. Então, para o primeiro grupo, ele disse o quê? Olha, para as pessoas comuns, né? Disse: ó, reparte o que você tem. Deus está te abençoando para você repartir. Não seja egoísta, né? Não fique retendo a bênção, mas divida. Doe. Dê parte do que você tem, porque o Senhor vai continuar te abençoando. Vai te abençoar. Nós devemos ser, quero dizer uma coisa para você, nós devemos ser como um rio que está sempre correndo. Nós não podemos ser como um lago que tudo que recebe represa. Tudo que recebe represa. Nós temos que ser como um rio que vai sempre correr. Essa é uma água saudável. Esse é um rio saudável. Agora, às vezes você vai naquela lagoa e aquela lagoa não é saudável. Por quê? Porque tudo que ela recebe, ela retém. E aí ainda foram até Jesus os soldados. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. O que significa? Ele está dizendo assim: ó, não aceitem suborno. Não aceitem suborno. Não cobrem para falar algo que não é verdade. Sejam justos e contentem-se com o vosso soldo, com o vosso salário. Então a mensagem de João Batista não era uma mensagem muito agradável, não. E às vezes nós achamos que a mensagem, às vezes, do pastor está muito difícil, muito duro de ouvir, né? Isso, aquilo, aquele outro. Mas a palavra de João Batista não era uma palavra também suave. Era uma palavra forte. Para que nós tenhamos porque às vezes, escute isso, às vezes nós precisamos, né, levar um choque de realidade. Nós precisamos ouvir uma palavra que vem nos chocar, que vem contradizer aquilo que nós cremos e que nos mostra que nós estamos vivendo fora do caminho do Senhor. Era isso que João Batista estava fazendo. E as pessoas iam até ele. E João Batista batizava muitas pessoas, porque elas queriam voltar para Deus, para os caminhos de Deus. Amém? Vamos orar e que nós também tenhamos no nosso coração estar sempre andando com o Espírito Santo, com Deus, nos seus caminhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse dia que está começando, por esta semana que está começando. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, cada família aqui representada. Que no nosso coração tenha esse desejo, esta vontade de sempre andar com o Senhor, de voltar para os teus caminhos. Tira toda a dureza do nosso coração. Põe um coração novo hoje, se for preciso. Tira todo o engano do nosso coração, toda mentira, todo achismo, todo egoísmo, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos um coração novo. Dá-nos um coração que te teme, que te busca, que te ama, em nome de Jesus. Dá-nos um coração que quer andar nos teus caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo nesse dia. E que este dia, essa semana, seja uma semana abençoada, próspero na tua presença, porque tudo na tua presença, Senhor, é abençoado. Tudo na tua presença prospera. Abençoa cada um de nós hoje, em nome de Jesus Cristo. E abençoa o Brasil, Pai. Traz à luz aquelas coisas que estão escondidas, traz à luz a verdade, em nome de Jesus Cristo, e que toda mentira, toda arma forjada contra o Brasil, todo engano, caia por terra, não prospere, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia.